noite a todos e todas. Estamos aqui ao vivo, Projeto Trama. A gente vai ter uma live hoje muito especial e eu estou aqui já aguardando vocês. A nossa convidada hoje é a Juliana e ela vai estar falando sobre a escravidão nos escritos paulinos. E aqui a gente já vai chamar ela daqui a pouquinho. E eu queria que você aproveitasse esse período que o pessoal está chegando aí para convidar o pessoal para estar com a gente aqui. Sabe que a live aqui no Instagram ele é rápida, né? Tem no máximo 1 hora. E beleza, eu espero que você goste. A Cauã já está aqui, Juarez, Rafa, Souza, a Poliana, minha filha, também está aí. E legal, a gente tá junto. Só vou esperar mais um pouquinho para você possa vir chegando aí para poder começar a live com um assunto muito importante que eu acho legal a gente estar conversando sobre a escravidão no livro de Paulo, de uma perspectiva acadêmica, né? Da perspectiva acadêmica que eu acho que é fundamental, como é o nosso projeto aqui que a gente tem desenvolvido aqui na Universidade Federal Fluminense. Vamos lá, então. Vou convidar logo para chegar aqui, para a gente já começar a nossa live e ouvir. E vamos direto, sem enrolação, né, ao que interessa. Convidando a Juliana Cavalcante. Olá, Ok. Júlio. Olá, tudo bem? Tudo? Boa noite aí para você, boa noite aos demais aí presentes. Primeiro dizer, Júlio, que a gente não se conhece pessoalmente, né? Foi por conta da live lá do pessoal do História e Escravidão, mas é que é um prazer estar conversando aí, trocando ideias com você e te agradecer por esse convite aí. Então, muito obrigada aí. Que nada, eu que te agradeço. Eu vi a sua live lá, na escravidão, lá, historiadores da escravidão, e eu fiquei maravilhado com o teu trabalho. Antes de tudo, eu queria te parabenizar. Eu não sei, já estou no seu Instagram lá, curtindo tudo consumindo tudo que você está produzindo lá. Parabéns mesmo, gostei muito do seu trabalho. Aí eu falei com o Silvio, com o pessoal do projeto aqui, que a gente, tem que Aham. convidar a Juliana para estar conversando com a gente, batendo um papo com a gente aqui no projeto. Muito obrigado por você ter aceito aí esse convite, tá? Não, o prazer é todo meu. É importante estar estreitando laços aí. Legal. Bom, gente, então nós estamos aqui hoje pelo projeto Trama, Mídias Sociais, Educação e Direitos Humanos em Multiperspectivas. É um projeto da Universidade Federal Fluminense vinculado pelo Núcleo de Pesquisa Sankofa, pelo grupo também de pesquisa, Núcleo de Pesquisa Lapé, e a gente tem ouvido aqui pessoas de diferentes áreas, né, para justamente tentar essas multiperspectivas. Já fizemos aqui um trabalho com o arqueólogo Reinaldo, e ele falou sobre o Cais do Valongo, sobre o Cemitério dos Pretos Novos. Falamos aqui também, conversamos com a guia de turismo também, que foi importantíssima aqui para a gente. Aqui. Ela falou aqui sobre a rota da escravidão, tanto na Inglaterra como em Lisboa, foi a Kelly também que fica com a gente. E hoje a gente está recebendo a Juliana Cavalcante para falar sobre a escravidão no livro, nas Cartas Paulinas, no livro de Paulo. Eu queria já que ela se apresentasse, logo depois ela já pode já discorrer sobre o seu tema. Você que está assistindo a gente, eu queria te avisar que essa live vai ficar gravada aqui nesse Instagram e que também depois é disponibilizado no canal do YouTube, lá onde esses 2 últimos trabalhos também estão postados. E você pode depois, então, acessar. Também dizer que você pode deixar a sua pergunta aqui, e ela já falou para mim em off que ela quer responder aí até na hora que surgir. Então, não perca aí a oportunidade, você pode interagir, que ela disse que vai responder, ou a gente pode também deixar para o final e a gente ter uns 10 minutos aí para a gente conversar e ela ter mais tempo de poder responder. Então, Juliana, é com você agora. Bem, então, mais uma vez, boa noite. Chegaram mais algumas pessoas aí.
e dizer que, bem, né, quem eu sou? Meu nome é Juliana Cavalcante, como o Júlio já falou. Eu sou historiadora e coordenadora do Laboratório de História das Experiências Religiosas, ULIER, da UFRJ. E é um laboratório que a gente já tem aí 20 anos. Esse ano, na verdade, está fazendo 20 anos já de trabalho. E nós começamos trabalhando com o tema do cristianismo e do judaísmo antigo. O fundador do laboratório é o André Leonardo Chivitarese. E nós temos também uma revista chamada Jesus Histórico. Mas o laboratório, que era só chamado Jesus Histórico, ele teve que mudar, porque a gente começou a trazer novos campos de pesquisa. Hoje nós temos pesquisadores que trabalham com Umbanda, Candomblé, nós temos pessoas trabalhando com budismo, kardecismo, enfim, nós temos uma gama de intelectuais que trabalham com o tema da religião à luz da história. Mas nós não temos só historiadores, nós também temos antropólogos, arqueólogos. É um laboratório transdisciplinar. Ele está sediado, ele leva o nome de História porque ele está sediado no Instituto de História e também está vinculado ao PPGHC, que eu também faço parte, e é onde também construí a minha trajetória. Enfim, fica aí o convite para quem ainda não conhece o LER. Nós estamos também na rede social, @LER2000. E dentro aí desses 20 anos, 10 dele eu faço parte, então estou na metade. Nesses 10 anos aí, isso como historiadora, já penso o tema um pouco antes disso, então já são um pouco mais de 10 anos, que eu trabalho com esse tema do cristianismo antigo. Desde o meu TCC, meu mestrado, meu doutorado, vem falando sobre cartas paulinas, e aí no doutorado que eu abro o diálogo para a arqueologia, e é onde eu também pesquiso o mais antiga casa-igreja e batistério que nós temos notícia, que está situado ali na Síria. Então, já entrando no tema aqui, Paulo sempre está falando na experiência de casas, a eclesia, casa, casa, casa. Mas a gente não sabia exatamente que casas eram essas, qual é a estrutura, se elas passavam por reforma, adaptações, como seria exatamente esse lugar, esses ambientes de culto. Então, foi com Dura Europos que nós tivemos a primeira evidência material que a arqueologia nos trouxe, e a gente entendeu que cristãos, tal como judeus, tal como cultos politeístas dos mais variados, a Mitra, a Zeus, entre outras, estavam se reunindo em casas adaptadas, ou seja, uma casa, uma residência mesmo, que passava por reformas para abrigar o culto. Por exemplo, passou a trazer o batistério para o interior das casas. E por que eu fiz questão de, não só para vocês me conhecerem, mas também contextualizar um pouco essa questão das casas? Porque, olha, Júlio e demais amigos aí que nos escutam, eu entendo que muitas das interpretações, e muitas vezes distorcidas, do próprio Paulo, mas de outras também, outros documentos do Novo e para além do Novo Testamento, é porque falta esse chão histórico, o lugar que estava sendo construído esses textos, o lugar que estava sendo ouvido esses textos ou lido, entende? Então, esse é o ponto de partida. O segundo ponto de partida que eu considero eu não tenho como projetar aqui, infelizmente, quem abre a live que projeta. Mas há dentro do Novo Testamento, ao menos
4 Paulos. O que eu quero dizer com isso, 4 Paulos? Existe o Paulo de Atos dos Apóstolos, que não é propriamente dito um apóstolo, ele é muito mais um que a gente chama um homem divino, um missionário, é um grande operador de milagres. Tanto que em Atos dos Apóstolos há uma única menção à palavra apóstolo, a Paulo. Não há essa ênfase em colocar Paulo como um apóstolo. E também é o Paulo que não escreve cartas. O autor de Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, curiosamente não cita, não faz menção a nenhuma carta paulina. E nós temos dentro do material das cartas, 13 cartas, Paulo é atribuída a Paulo 13 cartas, né? Dessas 13 cartas, apenas 7 foram escritas por Paulo. Esse a gente chama do Paulo histórico. E também costuma se chamar do Paulo das cartas autênticas. Que cartas são essas? Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filipenses, 1 Tessalonicenses, ok? E Filemão. Então, e reparem, 1 Tessalonicenses é o material dentro do Novo Testamento mais antigo que nós temos notícia, datado por volta do ano 48 a 50, mais ou menos. E, além disso, tem outros 2 Paulos. Tem o Paulo das chamadas cartas disputadas. O que seriam essas cartas disputadas? É o Paulo que não escreveu, por exemplo, Colossenses, Efésios e 1 e 2 Tessalonicenses. Mas a escrita lembra Paulo. Eu até tenho algumas pessoas que eu já estou vendo aqui que até fizeram amigos de que fizeram meu curso que eu ofereci sobre as cartas de Paulo. E lá eu expliquei, por exemplo, que enquanto metáforas, escrita, gênero, lembra Paulo. E esse Paulo das cartas disputadas, a gente fala que lembra porque certamente pode ter sido discípulos, pessoas muito próximas a Paulo, que teriam escrito essas cartas em nome de Paulo, mas não veio da mão de Paulo. E, por fim, nós temos o Paulo das chamadas cartas não paulinas, que é um conjunto de cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que a crítica, de um modo geral, diz que vem da mesma mão. E que, com certeza, não tem nada a ver com Paulo, porque a teologia, a escrita, tudo, o vocabulário é completamente diferente. Então, são 4 Paulos. Só que esses 4 Paulos, mas eu vou me prender aqui especificamente das cartas, eu considero muito problemático a gente falar em carta. O Paulo da carta autêntica, o Paulo da carta disputada, o Paulo da carta não paulina. Por quê? A gente pensa as cartas na inteireza. E aí, alguém que está nos ouvindo, de repente, pode perguntar assim, mas, poxa, por exemplo, o Paulo que está em 1 Coríntios, se ele escreveu toda 1 Coríntios, como explicar, por exemplo, o capítulo 14, versículos 33 a 36, e o Paulo do capítulo 7, o Paulo do capítulo 11, que fala sobre a igualdade entre homens e mulheres no casamento, que fala do direito da mulher de profetizar, e que lá no capítulo 14 fala que a mulher tem que ficar calada. Esse é o problema. E aí, para eu poder finalmente chegar à questão da escravidão, eu estou trazendo toda essa contextualização para entender por quê. Nenhuma das cartas que nós conhecemos foram escritas, Paulo sentou, escreveu ou ditou para um secretário e botou a assinatura no final, chamada 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Essas cartas circularam como bilhetes
E eram bilhetes pontuais, em que a comunidade tinha alguma pergunta e Paulo ia lá e respondia. Ou Paulo pedia por notícias e ele lá escrevia. E depois essas cartas foram organizadas, arrumadas, esses bilhetes, melhor falando, foram organizados, e aí se surgiu a carta 1 Coríntios. A carta dos Efésios, então, é ainda mais interessante. A carta dos Efésios, a gente não sabe se ela é para Efésios mesmo, porque as cópias mais antigas estão ou sem um destinatário, ou ela consta aos laodicenses. Marcião mesmo, que é o primeiro a organizar uma proposta de cânon, escreveu como a carta aos laodicenses. Então, entender que essas cartas, elas, na verdade, são um conjunto de bilhetes organizados depois pelas comunidades que os receberam, ela é uma proposta muito interessante para uma outra leitura de Paulo que eu queria trazer aqui para vocês. E que eu, mais uma vez, lamento não conseguir projetar aqui um quadro que eu preparei, mas depois que eu me lembrei que eu não teria como projetar. Mas eu vou falar o quadro aqui para vocês. Dentro das cartas, a gente pode estar pegando 3 novas nomenclaturas. O Paulo radical. E o que eu quero dizer com isso de Paulo radical? É o Paulo que, de fato, é o Paulo histórico. É o Paulo que escreveu aquelas cartas, as chamadas cartas autênticas. E circulou ali por volta, estava com o seu processo missionário, entre finais dos anos 40 até final da década de 50. E esse Paulo, ele vai reler as ideias de Jesus a partir dessa perspectiva judaica, porque Paulo vai morrer judeu, mas um judeu apocalíptico, ou seja, que acreditava na ideia dos fins dos tempos. E que vai pegar ideias como os sermões da planície, né, ou da montanha, e adaptar para a sua realidade. Então, por exemplo, quando a gente vê um Paulo, esse Paulo radical escrevendo Filemon, quando ele escreve 1 Coríntios, em que ele vai falar sobre a questão do Estado, lá no capítulo 7 também, em que o escravo se nasce escravo, quando se converte, deve continuar escravo, se o livre, quando se converte, deve permanecer como livre, a gente precisa primeiro entender o que esse Paulo está dizendo, esse Paulo radical, à luz dessa perspectiva judaica apocalíptica cristã. E que vai ser diferente do outro Paulo, do Paulo, eu vou chamar aqui de Paulo conservador. Esse Paulo conservador, ele aparece muito pensando na questão da escravidão em Efésios 6, 5, 9, ou Colossenses 3, 22, ou ainda Colossenses 4, 1. Quem tiver aí com a Bíblia, dá uma olhada aí nessas passagens. Vocês confrontem, verão diferenças. O Paulo de Filemon não é o mesmo Paulo conservador. Ele já tem uma leitura, digamos, hierarquizada. Ele fala que, por exemplo, em Efésios 6, o Senhor é a cabeça e o servo, o escravo, dependendo da tradução, é o corpo e deve obediência ao seu Senhor. Então, você já não tem uma liberdade. Enquanto em Filemon, por exemplo, Paulo é a única carta de Paulo autêntica que Paulo abre falando que ele é servo do Senhor, é servo de Cristo. E isso daqui a pouco eu já vou explicar, porque essa expressão é muito interessante. Quando a gente contextualiza essa bacia mediterrânea antiga. Então, estou chamando aqui à luz da história, entende? E nós chegamos aí o terceiro Paulo, que é o Paulo reacionário, que é, por exemplo, para escravidão, peguem a passagem de Tito 2,9. Aquele Paulo ali não tem jeito. Você nasceu escravo, meu filho, vai ficar escravo mesmo, vida que segue, e vai nesse sentido.
E percebam, quem trabalha com o tema da escravidão moderna, que é diferente da escravidão na antiguidade, a escravidão moderna está relacionada à raça, à cor, enquanto que a escravidão na antiguidade ela não está vinculada à raça, qualquer um poderia ser um escravo, então não tem questões étnicas aí passando. Esses textos modernos, quando falam, alteram a Bíblia, vão alterar a Bíblia. A gente, inclusive, tem Bíblias utilizadas para estimular a escravidão moderna, em que há um processo de apagamento de passagens que poderiam corroborar para a revolução escrava, a revolta escrava, melhor falando. E as passagens que são quase sempre utilizadas são essas que provêm do Paulo reacionário e do Paulo conservador. Filemon ou 1 Coríntios 7 parece que nem existe. São simplesmente deletadas. A única passagem que ainda é lembrada é de Romanos 13. Mas que Romanos 13 precisa também ser contextualizada. Porque Romanos 13 está falando de uma resistência não armada. Porque uma coisa que Paulo sempre vai bater de frente com as suas comunidades é que esse pessoal não vá para a briga. Porque o verbo quase sempre utilizado, por exemplo, em 1 Coríntios 1, Paulo, quando abre, dizendo que há brigas entre vós, rixas entre vós, não é isso não que ele está querendo dizer, não. É querela. O povo já está querendo se armar e sair matando todo mundo ali. Então ele falou assim, vamos com calma. Jesus não pregou isso não, meus irmãos. Jesus está falando em revolta não armada. Então, ele relê a gente, por exemplo, John Crossan, que é a maior referência que nós temos dentro dos estudos do cristianismo antigo, demonstrou categoricamente, e eu corroboro com essa leitura, de que Romanos 13 foi feita uma leitura deturpada, sem o contexto histórico que ela está sendo produzida, em que ali nós temos uma releitura de Paulo, de Mateus, por exemplo, em que Jesus está falando desse movimento anti-império. Jesus, marcadamente, as ideias de Jesus são anti-imperialistas, estão contra o Império Romano, a intervenção do Império Romano na Palestina, mas de forma não armada. Então, esse é o detalhe interessante. Então, Paulo estaria resgatando nesse sentido. Então, percebam, autores, textos da escravidão moderna vão deturpar a leitura desse texto, tal como fizeram todo um conjunto aí de autores no período da Alemanha nazista. Então, por isso a necessidade de você também conhecer o contexto de produção desses textos para que você possa, de fato, interpretá-los. Senão, é isso que acontece. É uma leitura deturpada e a gente já sabe aonde isso levou. Então, nesse sentido, o Paulo radical, como eu vou preferir estar chamando aqui, eu não sei se está claro aí para todo mundo, mas qualquer coisa, acho que ainda não apareceu pergunta não, né? Não, por enquanto está tranquilo. Então perfeito. Então esse Paulo da Carta Radical, Paulo faz ao menos 2 menções ao tema da escravidão. E como eu dizia, a gente precisa, sabe, Júlio, entender esses textos a partir da perspectiva de Paulo. Paulo entendia que o fim dos tempos estava muito próximo, e ele não é o único, tá? Além dele, o próprio Jesus, a comunidade de Curra. Então, a gente tem várias comunidades, indivíduos desse ambiente judaico que vão estar acreditando que o fim dos tempos é iminente. Qualquer hora está acabando. E dentro dessa percepção de Paulo, ele, de fato, em 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, a situação, o status jurídico, o status social que você tiver, mantenha.
mantenha, porque tudo isso, na cabeça dele, rapidamente iria se dissolver. É claro que isso gerou um problema, porque deu margem, porque o mundo não acabou. Jesus não voltou. E isso abriu margem para que os autores, pessoas, comunidades que escreveram cartas, tanto do chamado Paulo conservador quanto do Paulo reacionário, mudassem essa teologia, essa percepção paulina de igualdade entre os membros das comunidades. E como é que eu posso garantir, por exemplo, que os escravos tinham igualdade dentro das comunidades, dentro das eclésias cristãs? Filemon, nesse sentido, é o ponto de partida. Volto a repetir aqui. Como Paulo, em Filemon, é a única vez que das cartas radicais, do Paulo Radical, as cartas escritas pelo Paulo Radical, que Paulo vai abrir, vai inverter a sua fórmula de abertura e vai falar que ele é servo, né? Ele é escravo de Cristo. Essa nomenclatura, ela é muito interessante porque ela fala um pouco numa percepção também. Opa, já está aparecendo pergunta aqui, né? Sim, sim. Tem duas perguntas. Qual seria o Pantera perguntou, o que seria uma luta não armada e qual seria a sua função? E o Everton perguntou, de acordo com a sua visão, Paulo é um judaizante, pois há no Antigo Testamento leis para a escravidão. Perfeito. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A ideia de uma luta, na verdade, uma resistência não armada, é a ideia de que você pode propor uma sociedade alternativa, ter comportamentos, ter práticas diferentes do Império Romano, mas não se revoltar contra o Império Romano pegando em armas. E o que eu quero dizer com isso? Dentro ali do ambiente da Palestina e das comunidades judaicas ao longo da bacia mediterrânea antiga, havia a percepção de que para você se livrar do controle romano, era necessário você pegar em armas. Caso contrário, essa tirania, esse controle do Império Romano não deixaria de existir. Jesus não é o único, e Rosley em um de seus trabalhos, vai demonstrar isso, dentro dessa percepção de espiral da violência, que Jesus, Paulo e outros vão estar entendendo que o candidato messiânico ideal é aquele que pensa, age, tem posturas. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a entrada de Jesus com um burrinho dentro de Jerusalém. Quem entra Quem entra montado numa cidade são os imperadores, são os príncipes. E quando não é o príncipe, é alguém ligado ao imperador. Então, está ligado à família imperial. E isso denota poder. Só que Jesus faz a mesma coisa e entra com um burrinho. Então, isso é uma afronta direta. Isso é um ato político que ele tem. É um ato religioso, mas também político. Entende? Então, a morte de cruz de Jesus está ligada a esse princípio. Então, é pensando nisso que Paulo vai dizer, vai propor o que Rosley chama o conceito de sociedade alternativa. É você ter comportamentos, práticas, ações diferentes das estabelecidas pelo Império Romano. E ele entende que esses comportamentos, essas práticas, dentro das eclesias ou dentro das casas-igrejas, eram suficientes para você derrotar esse império. Até porque o reino de Deus para ele já estava estabelecido. E estava estabelecido a partir de que lógica? O princípio básico na cabeça de Paulo é que Jesus era o Messias porque ele havia ressuscitado. Tanto que ele fala, irmãos, se Cristo ressuscitou, vã é a nossa fé.
e ele vai dizer isso em 1 Coríntios 15, e também vai se repetir em outros momentos. Mas ali é clássico, é o momento que ele deixa claro isso. E ele diz que esse reino, apesar de já estar estabelecido, Jesus precisava voltar para derrotar todos os principados, que é o Império Romano, potestades, entre outras coisas. Então, só o retorno de Jesus já garantiria o fim definitivo desse Império Romano. Então, não haveria necessidade de uma luta armada, de uma resistência armada. As práticas, em primeiro momento, era o primeiro passo aí para o estabelecimento desse, ou permanência desse reino de Deus. Até o retorno de Jesus, que na cabeça dele era algo iminente. Então, esse era o ponto 1. A outra pergunta foi, cadê? Do Everton, né? De acordo com a visão, Paulo é um judaizante, pois há no Antigo Testamento leis para a escravidão. Olha, apesar não, é Everton o nome, né? Everton, apesar de fato ter leis, normas, práticas da escravidão, há um detalhe aí muito interessante quanto à própria expressão, como eu estava explicando, em Filemon, quando Paulo fala que ele é o servo em Cristo ou o escravo do Senhor, aí depende da tradução. Porque existe, eu até escrevi um textozinho fazendo um trocadilho com isso, chamado Servos do Senhor, alguns anos atrás. Por que eu falo servos do Senhor? Porque existe uma categoria dentro da escravidão antiga, inclusive defendida por diferentes autores clássicos, gregos e latinos, de que o senhor não podia, o proprietário, dono do escravo, não podia bater, não podia exagerar em excessos de atividades, enfim, abusar do escravo, porque o escravo estava sob controle temporariamente sobre ele, mas não significava que isso era permanente. Então, havia um sujeito ali que também deveria ser respeitado. E, nesse sentido, o escravo, se ele se sentisse desrespeitado, estava apanhando demais, achava que o seu senhor era mau, ele poderia recorrer a templos religiosos. Então, é a chamada escravidão sagrada. Essa escravidão sagrada, ela é amplamente disseminada, tanto ambientes politeístas, como era também conhecida dentro do ambiente judaico. E esses escravos sagrados, o que aconteciam com eles de um modo geral? Esses escravos sagrados, eles ou permaneciam no templo e passavam a estarem servindo a divindade daquele templo, ou cabia aos responsáveis daquele templo, daquele grupo religioso, vender ou dar o escravo a um bom senhor, em que ali ele poderia, o escravo, ser bem tratado. E o que eu quero dizer com isso? Aí nós voltamos para Filemon, em Onésio. Onésimo, Paulo escreve a Filemon, a gente não sabe exatamente o que aconteceu anteriormente a Onésimo, mas Paulo bate de frente com Filemon e diz, olha, recebe ele como fosse teu irmão, porque ele está livre no Senhor, enquanto eu me tornei escravo do Senhor. Então ele faz esse trocadilho. Esse trocadilho que ele faz, a gente entende muito mais próximo de um ambiente desses escravos sagrados do que propriamente dito a normas práticas de manutenção da estrutura social. E que mesmo nesse sentido nem dialogariam com os textos que estão colocados no material veterotestamentário. Então, Paulo parece muito mais dialogar com leis, com normas para tempos e a relação com o escravo, do que propriamente dito qualquer outro tipo de norma, lei, prática ali estabelecida.
E esse que é o dado interessante, porque ao Paulo abrir espaço e dialogar nesse sentido com essa lógica dos templos, dos grupos, ele também permite que, muito embora o status jurídico ou o indivíduo permaneça escravo, ele tem a obtenção, ele tem a possibilidade de estar exercendo papéis, funções dentro das comunidades paulinas. E o que eu quero dizer com isso? Plínio, o jovem, ele vai estar relatando isso no iniciozinho do século II, por volta ali do ano 110, 111, mais ou menos, que ele, quando esteve na Bitínia, ele aprendeu alguns cristãos e vai descrever como um comportamento estranho. E ele, no final, ele explica por que esses comportamentos estranhos. Ele falou assim, olha, eu prendi e castiguei todos eles. Inclusive, estranhamente, duas escravas, mulheres escravas, que se diziam diaconisas. Quer dizer, causou um certo estranhamento para ele e falar que elas eram diaconisas. Esse é o dado interessantíssimo. Paulo, apesar de não alterar, porque, insisto, ele entende, né, ele trabalha com essa percepção de fim dos tempos, ele não alterou, ele não impediu, melhor falando, a possibilidade de que escravos exercessem funções comunitárias dentro das comunidades cristãs. Então, um escravo poderia ser um apóstolo, um escravo poderia ser um discípulo, poderia ser um mestre, poderia ser um diácono. Oi, pode falar. Aí me surgiu, tem um monte de dúvida, vou deixar para o final, mas essa. Então seria, do caso, dois tempos? Na cabeça de Paulo existiam dois tempos, então? Ou seja, ele podia ser escravo lá fora e na igreja, não? É isso? Um tempo diferenciado? Exatamente. Essa é a ideia. Tanto que ele faz questão de setorizar. Por exemplo, em diferentes momentos, Paulo vai relatar que ele deixa claro que está tendo atritos, brigas dentro das comunidades paulinas. Isso eu estou falando do Paulo das cartas autênticas, ou Paulo radical, como eu estou preferindo chamar aqui. E ele vai falar, irmãos, olha só, os problemas que vocês têm que ser resolvidos aqui dentro, não lá fora. Isso também é uma realidade própria de associações voluntárias ou grupos religiosos que se reúnem em casas adaptadas. Por quê? Esses grupos, de modo geral, assim como Paulo, vão optar por resolver internamente. Porque se eles não resolvem internamente, levam para um tribunal externo, como Paulo fala, isso significa intervenção da realidade que eles estão querendo se separar dentro da comunidade. Entendi. Então, é melhor que o problema seja resolvido internamente para que a lógica social estabelecida dentro daquela casa-igreja, por isso que eu estou sempre insistindo com a necessidade da gente pensar que ambiente é esse, que espaço é esse que está sendo construído, do que você ir lá para fora. Porque se eu quero propor algo diferente, então não posso levar ao externo. Eu tenho que me manter dentro da realidade interna. E isso é um dado interessantíssimo, porque Paulo ainda fala que quem vai estar determinando o papel que você vai estar exercendo dentro da comunidade é o Espírito. Então, o Espírito que te dá o dom. Então, o Espírito não está interessado com a sua classe, o seu grupo, gênero, se você é livre, se você é escravo, nada disso. Você foi batizado, então o dom manifestou ali. Essa é a definição que Paulo está dando, está ponderando para as comunidades cristãs. Uhum. E esse é um dado interessantíssimo, porque quando a gente olha para o Paulo conservador ou Paulo reacionário, você já vê que não é assim que se constrói essas funções comunitárias, do diácono, do mestre, e por aí vai. Há uma certa herança, transmissão, e que aí há a questão jurídica, o gênero passa a ser
naquela hora, acionado. E por que que eu entendo, eu leio essa alteração? Chamo mais uma vez a questão do espaço. Nós estamos falando de casas. Casas são ambientes domésticos, ambientes privados. E agora esse ambiente que era privado virou público. E indivíduos incomodados com, imagine, mulheres falando, mulheres que não estão usando véu, na frente de uma presença de homens, escravos e escravas que estão se colocando. Ainda há uma questão moral também sendo colocada. O Senhor tem controle sobre o corpo do escravo. Então, você pode, inclusive, fazer uso sexual desse escravo. Mas Paulo cobra, em 1 Coríntios, uma conduta moral, já que ele é um irmão igual a você. Então, você não pode ficar usando desse escravo. Você também, ele cobra essa questão moral, ética, dentro das comunidades cristãs. Isso tudo causa desconforto. Esse Paulo radical, que se aproxima em muitos aspectos dos dizeres do Jesus histórico, é um problema. Então, esse Paulo precisa ser domesticado. Já que Jesus não voltou, então vamos reler também essas percepções de Paulo para tornar o cristianismo também mais palatável, mais acessível ao Império Romano. Por que eu falo isso? No início do século II também, tem um autor chamado Celso que vai virar e falar assim, olha, o cristianismo não é uma experiência que presta, é uma religião, assim, se isso é religião, isso não presta. E tem que ser oprimida. Porque onde já se viu uma religião, ele vai falar de escravos, mulheres e criancinhas. Isso não tem como dar certo na cabeça dele. Por quê? É tudo diferente do que está sendo colocado pelo Império Romano. É que é uma sociedade extremamente hierarquizada, em que cada um tem o seu papel muito bem estabelecido, seja por nascimento, seja por condição, a partir de que você não teve condições de pagar uma conta, a partir do momento que isso também poderia virar um escravo, guerra, venda, isso já dá a função. Um escravo sempre será um escravo, ao não ser que ele tenha condição, por exemplo, de comprar sua liberdade. Uma mulher sempre será uma mulher, então ela precisa ter o papel social dela muito bem estabelecido. E esse movimento cristão provoca uma alteração. E como dentro do Império Romano, a gente sabe muito bem, qualquer culto religioso que fuja às ordens, à lógica romana estabelecida, esse movimento vai ser claramente perseguido, não tenha dúvida. Como foi perseguido. O culto de Ísis é um culto muito engraçado dentro do Império Romano. Por que eu falo que é engraçado? Porque ele, meia hora ou outra, ele é perseguido, meia hora ou outra, ele é liberado. Né? Tem alguns autores que vão até falar que é o ame ou deixe, que vive aquela tensão um pouco conflituosa dentro do Império Romano. Porque é um culto que tem muitas mulheres, por exemplo, e mulheres poderosíssimas. Então, isso incomoda, isso causa desconforto. Porque é só a gente lembrar, por exemplo, a Arapaces. O que é a Arapaces? Arapaces é um monumento que sistematiza o culto ao imperador e o culto a Roma e à família imperial, em que a cabeça desse culto é um homem, que é o próprio príncipe, é o próprio Augusto. Então, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote do seu próprio culto. E atrás dele que vão vir outros homens que serão seus herdeiros, e aí sim, por fim, aparecem mulheres. E mulheres que sempre servem para complementar, reforçar os papéis, as figuras que Augusto assume de páter, de responsável pela ordem e paz romana, que é uma paz armada, que é uma paz fruto da guerra, fruto da conquista. E é o que o Jesus histórico e que o Paulo histórico buscam dar continuidade, são extremamente
distintas. Aqui, eu até peguei aqui, ó, a expressão certa aqui, que Filemon, Paulo usa em Filemon, é prisioneiro de Cristo Jesus. É o único momento que Paulo faz esse tipo de menção nas chamadas 7 cartas autênticas, ou como eu prefiro chamar aqui, o Paulo das cartas radical. É completamente diferente. E ele já usa esse artifício, a gente costuma dizer, já de propósito para introduzir a relevância de Onésimo dentro da comunidade da casa-igreja estabelecida na casa, no caso de Filemon. Okay? Mas olha, já são 7h42. A hora boa, né? A hora voa. O tempo passa muito rápido, né? Meu Deus do céu, tá quase se mudando o horário. Então, não sei se tem algumas perguntas aqui ainda. Tem um comentário aqui, ó, se você puder ver, do Dagmarego, alguma coisa assim. É o Dagmar, é o meu novo amigo aí de rede social. Sabe muito ele. Grande leitor aí. Deixa eu ver a pergunta aqui. Comentário para você. Rolando aqui, peraí, que eu tenho que achar. Essa sua fala, Juliana, me lembra o livro marxista Alain Abudot, que faz um elogio a Paulo como prisioneiro universalista e internacionalista da história. É porque a letra é pequenininha, gente. Mesmo de óculos tem dificuldade. Desculpa aí. É um comentário, ele está recomendando o link aqui. Não, de fato, você tem razão, Dagmar. Como eu estava até te falando um pouco antes da live, esse chamado marxismo clássico, ele vai produzir muitas das suas teses à luz desse cristianismo antigo, desse cristianismo primitivo. Eu prefiro chamar aqui de cristianismo antigo. E não é o único, tá? Aproveitando esses minutos finais, eu queria até deixar um ponto aqui claro, sabe, Júlio, se você me permite. Claro, claro. Esse tema do cristianismo antigo, ele não deve ser restrito a nós historiadores, nem muito menos a nós historiadores da antiguidade. Eu entendo que a Bíblia, como um todo, precisa ser lida por qualquer cidadão brasileiro e para além, que esteja dentro do Ocidente. E sabe por que eu digo isso? Vou pegar aqui um caso rapidinho dentro do Brasil. Olha, tem um tempo que eu fiz um levantamento sobre o Luiz Gama e alguns outros intelectuais do século XIX. E a constatação que eu cheguei que todos esses intelectuais estavam lendo Ernest Renan. Ernest Renan é um texto muito conhecido sobre a questão o que é uma nação. A gente tem clássicos aí, intelectuais consagradíssimos no campo da história do Brasil, citando esse material do Ernest Renan. Só que esses intelectuais do século XIX, inclusive o Pedro II, não estavam lendo só esse livro, não, esse texto do Renan. Eles também estavam lendo a biografia de Jesus. Tá? E o próprio Luiz Gama, em uma das suas últimas cartas ao seu filho, ele vira e fala assim: meu filho, de tudo que você tem que ler, eu só vou te indicar 2 coisas. A Bíblia e o livro do Ernest Renan, uma biografia sobre Jesus. Essa biografia é um best-seller aqui no Brasil. Ela foi escrita em 1864, em 1866, já tem uma versão brasileira circulando, feita em Santos. A gente tem uma versão portuguesa que chegou em 1865. Em 1865 também chega a versão francesa. Então, circulou em 3 versões, ok? E Joaquim Nabuco, que é uma outra pessoa que conheceu o Ernest Renan, diz que nas suas 2 autobiografias, tanto a escrita em francês quanto a que ele vai escrever depois em português, que Ernest Renan impactou muito a vida dele
inclusive no que ele vai defender sobre o processo de Estado brasileiro. Washington Luiz, que foi presidente do Brasil, leu Ernest Renan. Então, vai ter gerações de finais do século XIX até as primeiras décadas do século XX, primeira metade do século XX, com uma intelectualidade, políticos brasileiros lendo. Então, pensem, nesse mesmo processo está sendo construído o conceito de quê? Estado laico. Olha o nosso Estado laico passando à luz do Jesus histórico. Aí eu pergunto, cadê a laicidade dessa história? Entende? O que é laicidade? Então, a gente precisa ler esse material. Eu falei assim, mesmo que você não tenha... Você, mas eu não sou cristã, para que eu vou ler isso? Tudo bem, respeito. Mas leia enquanto um documento fundante do Ocidente e do Estado brasileiro. Isso é uma leitura que precisa ser feita para ontem. É urgente essa leitura para a gente entender o nosso Estado. O que é o Brasil contemporâneo. Porque ainda hoje se fala em laicidade, mas as bases da laicidade estão nessa viradinha. E essa galera está tudo pensando à luz dessa primeira onda do chamado Jesus histórico. Então, Dagmar, você tem toda a razão. Mas não é só o marxismo clássico. É aqui no Brasil. A gente tem Hegel. Pouca gente lembra disso. Mas a tese de doutorado do Hegel é sobre o Jesus histórico. Então, há toda uma intelectualidade aí pensando esse indivíduo, essa personagem histórica, para construir suas teses. E isso impacta. A gente consegue ler um Lusíadas, a gente consegue ler, sei lá, o Shakespeare. Você acha Shakespeare maravilhoso, difícil de ler, mas a gente não para ler a Bíblia. Esse material precisa ser lido. Então, agora... é isso aí, esse é o recado aí que eu tinha para deixar. Agora, Juliana, nesse finalzinho aqui ficou uma inquietação, e talvez essa é uma provocação, é o seguinte. Você disse para a gente que existem pelo menos quatro Paulos, quatro versões de Paulo. Você também trouxe para a gente a concepção de que essas cartas paulinas, essas epístolas, são questionadas no sentido de em quartas fechadas, mas se aproximam mais de bilhetes que foram depois juntados ali, né, para formar um composto, né, de textos para uma determinada comunidade. Você também disse para a gente que essa se chama de casa-igreja, né, uma arquitetura diferente, porque essa primeira comunidade cristã se reunia nas casas. Se alguém não tem nenhum desses e que existe o Paulo, e que existem cartas que Paulo escreveu, cartas que nós atribuímos a Paulo, cartas que talvez não tenham sido escritas por Paulo. Uma pessoa que não tem o mínimo desse conhecimento, ela pode fazer uma leitura enviesada das cartas paulinas, e qual seria o estrago que ela poderia fazer, uma vez que ela não conhece, ela não consegue discernir esse Paulo, esses diversos Paulos, e se foi realmente Paulo, será que uma leitura enviesada pode trazer, como eu já vi muita gente falando, a Bíblia ela incentiva a escravidão, a Bíblia, somente no meio acadêmico, né? Principalmente no meio acadêmico, a Bíblia incentiva a escravidão, a Bíblia é um livro escravista, por isso, por aquilo outro. O não conhecimento da história pode fazer uma pessoa ter essa percepção ou essa versão dos textos de Paulo? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É só você ver que ainda tem validade o texto, se referências a Kant, como o que dá legitimidade à escravidão. Só que esse é o ponto. Por isso que eu faço esse convite de ler a Bíblia como um documento. Que quando você fala documento, da Bíblia, que vem do grego, que é plural, que significa conjunto de textos. Então, ler cada documento à luz da sua datação, da sua historicidade. Perceba, o tema você me chama para falar sobre Paulo e a escravidão, mas até eu chegar no tema, eu contextualizei uma série de coisas. Porque eu não posso sair daqui metralhando, porque senão isso não é uma análise, isso não é uma interpretação. E a gente já sabe os estragos que foram feitos.
O nazismo está aí para mostrar. A gente tem aí a escravidão moderna para mostrar o que foi. E se a gente quiser sair desses dois campos, convido a lerem O Mundo de Ponta Cabeça, que é um historiador inglês que vai escrever mostrando que a Bíblia era utilizada para tudo. Até para decapitar rei foi utilizada. Entende? Acho que foi Christopher Hill, né? Isso mesmo, Christopher Hill. Esse livro é maravilhoso. Esse livro demonstra, sistematiza, resume muito bem a relevância de se estudar, ler a Bíblia enquanto documento. Então, se eu insisto, não, mas eu não sou cristão, não tem problema. Mas você está dentro do Ocidente. Então, para entender o Ocidente, você precisa ler um livro fundante. Porque, como diria Neide Thelma, os livros didáticos, que ainda nós melhoraram bastante, mas ainda são um problema, os livros didáticos, de modo geral, colocam Adão e Eva como pais fundadores e Cristóvão Colombo, como filho. E Pedro Álvares Cabral, que é o irmão. Essa brincadeira que ela faz, isso é válida, porque é para mostrar o chão histórico que nós estamos pisando. Muito das leituras com relação à escravidão, com relação ao silêncio das mulheres, é fruto dessa ausência de contextualização. É uma leitura deturpada. E vai continuar tendo essa leitura deturpada se a gente não buscar o chão histórico. Agora mesmo, já vou aproveitar aqui, se você me permite, Júlio, fazer o convite. Sim, convida porque a gente está quase encerrando. Convida assim, porque está quase encerrando. Faltam 2 minutinhos para a gente cair. A partir do dia 20 de outubro, eu vou estar oferecendo um curso chamado Arqueologia do Cristianismo. E o que eu vou estar buscando exatamente apresentar esses remanescentes materiais sobre as mais antigas casas-igrejas, sarcófagos, catacumbas em que mulheres aparecem, inclusive mulheres exercendo papéis como apóstolas, para a gente entender esse processo de silenciamento também das mulheres dentro do cristianismo antigo. Por que Paulo, por exemplo, Paulo Radical, cita Júnia como apóstola, Lídia como uma temente a Deus, e temente a Deus tem um papel importantíssimo dentro das comunidades. Essas escravas que eu descrevi do Plínio, a gente também vai encontrar evidências materiais. Enfim, quem quiser entender um pouco mais essa história do cristianismo, à luz da cultura material, com poder contextualizar, dialogar textos com arqueologia, e isso dá uma outra leitura e afasta a gente dessas leituras altamente problematizadas, complicadas, horrorosas aí, fica o convite. É só acessar o site da Cliné, www.cliné.com, e espero vocês lá. Obrigada, Júlio, pelo convite, né? Parabéns aí pela iniciativa. Poxa, olha só, muito obrigado, professora Juliana, muito obrigado mesmo pelo seu trabalho, por ter compartilhado aqui com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. A gente vai cair daqui a pouquinho. Eu quero agradecer você que ficou. Tá aí o contato dela. Você entra também no meu Instagram. Você vai encontrar também o Instagram dela. Você tem também o link para você falar direto com ela, procurar lá nas redes sociais. E esse curso promete. Eu estava vendo ali, falei para você que eu sou fã seu já, porque eu estou lá no Instagram. E estou curtindo tudo e eu quero fazer esse curso também, que acho que todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Ainda mais quem lida mais com esse negócio com a palavra de uma forma geral, precisa ter um conhecimento mais embasado. Muito obrigado. Prazer. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado aí, vocês estiveram até agora. Valeu? Tchau. Bom, gente, então a gente acabou de bater um papo com a Juliana, foi um papo interessantíssimo, ela falou com a gente sobre a escravidão nas cartas de Paulo. Muito obrigado a vocês que participaram. Esse é o Projeto Tramas. Quinta-feira que vem a gente traz uma outra pessoa para conversar com a gente. Olha, o papo de hoje foi interessantíssimo. Conto com vocês aí, beleza? Até a próxima. Boa noite.